Mesmo estando assustado, Leblon avisou a Pervin que as palavras dele não estavam surtindo efeito algum. No entanto, o Duque Loio estava bravo. Dizia que gostaria muito que algo entrasse de uma vez por todas na cabeça de Leblon. Existia diferença entre pessoas como ele e Leblon. Até porque ele era alguém que se importava com os sentimentos da própria esposa e jamais teria um amante. Enquanto via toda aquela confusão, o conde Lancedil pediu ao Duque de Charles que se mantivesse disciplinado, pois estavam dentro do palácio e aquela era uma enorme falta de educação. No entanto, o Duque Loiro se virou para o conde Lancedil e pediu a ele que tomasse conta da boca e da língua grande da irmã mais nova. Caso ele não fizesse isso, o próprio conde iria pagar. Muito chateado, o conde Lancedil perguntou a Pervin como ele se atrevia a falar sobre a nobre duquesa de Blendine. Indignado, Pervin apenas disse que, se ela quisesse respeito, deveria agir conforme seu título. Dando as costas para aqueles dois, chamou-os de bando de idiotas. Estava com o punho cerrado, sentia muita raiva. Achava que as perseguições ao casamento dele e da duquesa pareciam não ter fim. Mas uma coisa era certa, o Duque Loiro iria acabar com todas aquelas perturbações antes que os gêmeos nascessem. Ele queria dar aos gêmeos um mundo muito melhor, onde a história não ficasse falando sobre o casamento dos pais. Enquanto isso, na propriedade dos Charles, Mariana acompanhava ao lado enquanto Irina tomava um chá. Mas a paz não durou muito. Rapidamente, Alfred caminhava na direção das duas e parecia que o assunto é importante. Suado e ofegante, Alfred dizia a Irina que deveria ir ao lado de fora para receber os agradecimentos de um visitante no território onde ela havia ajudado algumas crianças. Irina, muito esperta, pedia a Alfred que chamasse a visita até ela. Ele tentava fazer com que ela fosse até o lado de fora sem expor a verdade. Com isso, a duquesa olhou para Mariana, que tentava manter o semblante neutro, mas deixou transparecer em seu rosto que o evento estava para acontecer. Tentando agir como se não soubesse de nada, disse que ela mesma iria se fosse o caso. A senhora Tilly, ouvindo tudo, disse que como era o primeiro passeio que ela fazia há tempos, era melhor colocar um vestido apropriado. Depois de aceitar, a senhora Tilly fez questão de que ela vestisse um vestido branco com pérolas e rendas. Apesar de a duquesa dizer que achava o vestido bastante chamativo, parecia deslumbrante demais. Mas todas as empregadas insistiam, dizendo que o vestido era novo e bastante modesto, ela poderia vestir. E quando Irina disse que gostou do vestido, que era elegante e se aproximava muito de um vestido de noiva, deixou as duas bastante apreensivas. Depois, para quebrar o clima, Mariana sorriu e dizia que acompanharia sua senhorita até a carroça. Dentro da carruagem, Irina estava ansiosa para chegar ao momento em que passaria pelo seu casamento. Para ela, seria o segundo, mas para a protagonista, aquele era o primeiro e único de sua vida. Para ela era estranho, porque eles tinham começado de trás para frente, já tinham uma vida como marido e mulher e agora iriam passar pelo matrimônio. Mesmo assim, tudo seria incrível, pois havia sido preparado nos mínimos detalhes e com muito carinho por seu marido, Pervin. Assim que colocou o pé para fora da carruagem, no mesmo instante se emocionou. Ao ficar em pé e olhar, viu que Pervin estava lindo de branco esperando por ela. A duquesa Irina, fingindo surpresa, perguntava a Pervin o que ele estava fazendo e o que era tudo aquilo. Aquele era o gesto dele. Já que ela não se lembrava da primeira vez que se casaram, queria que agora fosse como a primeira e única vez. Também pediu desculpas por ter guardado o segredo e por ter demorado tanto. Ele não achava que isso fosse magoá-la. Ela dizia que gostava de tudo que ele fazia sempre, mas gostava ainda mais de passar momentos agradáveis na presença dele. Ele entristeceu um pouco quando ela ficou distante, mas agora eram águas passadas, e os dois estavam andando juntos naquele caminho todo florido. Enquanto isso, o juiz responsável pelo casamento perguntava aos dois se aceitariam continuar o resto da vida juntos, se amando e se respeitando mutuamente. Irina achava que talvez conseguisse segurar as lágrimas, mas não foi como pensou. Apesar de ser uma personagem firme, na realidade a protagonista era uma garota simples e nunca tinha passado por um momento tão emocionante em sua vida. Mas agora era certeza, ela tinha o papel principal na vida de Pervin.
Todo o medo que sentiu durante vários momentos da história havia ficado para trás. Ela sabia que o casal original seria Irina e Pervin. Não apenas ela estava em lágrimas, mas o Duque Loiro também estava bastante emocionado, pois tinha realizado os seus sonhos. Casou com a mulher que era dona de seu coração pela segunda vez. Para ele, era como se tivesse conquistado o coração de Irina pela segunda vez, e quando o juiz pediu que se beijassem, ele não perdeu tempo. Ele disse que havia algo que mencionou no primeiro casamento e perguntou se ela se lembrava. Com isso, ela sorriu e quis dizer o que o marido havia dito na primeira vez em que se casaram. Parecia que ele estava querendo deixar para trás os tristes episódios em que demorou para conquistar o coração dela e também a noite em que foi rejeitado. Agora só importava o que ele queria dizer a partir daquele momento, que ela havia lhe apresentado um mundo diferente e que, graças a ela, ele conquistara até mesmo os anciões que eram temidos. Eles choraram, achando que Pervin tinha ganhado um lugar especial na família Charles. Lady Estela, que também acompanhava o casamento, achava tudo muito emocionante e mal podia esperar para que chegasse sua vez de casar com Romero, o jovem belo que estava ao seu lado. No entanto, agora apenas assistiria ao momento perfeito do casamento de Irina e Pervin. Este se emocionou quando disse à sua esposa que ela tinha estado com ele no começo e queria que ficasse até o último dia de sua vida. Mais uma vez, a protagonista de cabelos pretos encheu seus olhos azuis de lágrimas. Estava muito emocionada e, como sempre, procurou abrigo nos braços de Pervin. Olhando para ele, dizia que também queria passar todos os minutos de sua vida junto com ele e queria que isso fosse para sempre. Assim, os dois prometeram ficar juntos para sempre e aquela cena parecia que jamais iria acabar. Mas, como nem tudo na vida são flores, em outro local da cidade, em um lugar sombrio e assustador, ficava o laboratório de um farmacêutico inclinado a fazer certas poções. E, naquela noite, estava com uma visita. Alguém gostaria que ele fizesse um remédio um pouco fora do comum. O homem de capuz negro do lado de fora avisou que queria que o farmacêutico providenciasse um veneno que pudesse acabar com a vida de um bebê ainda não nascido, porém sem fazer nenhum mal à mãe. O farmacêutico dizia que aceitava a maioria dos pedidos que lhe faziam, assim que possível, porém aquele pedido era ilegal. Se fosse pego, as consequências seriam devastadoras para ele. Por isso, precisava saber algumas informações básicas, até mesmo para tentar não prejudicar a mãe. Aquele homem que precisava do remédio mostrou ao farmacêutico uma foto. Era a prova de que se tratava de uma maldade terrível. O farmacêutico reconheceu de longe a pessoa e aparentou que não iria fazer. Por isso, o homem que precisava do remédio perguntou se ele não era capaz de produzir algo daquele nível. Ele disse que não era por não conseguir fazer. O problema era que se tratava de uma duquesa. Era algo muito perigoso. No entanto, o homem de capuz disse a ele que apenas fizesse e parasse de fazer tantas perguntas, pois, no final de tudo, seria muito bem recompensado. Embora os riscos fossem altos, o dinheiro que ganharia seria o suficiente até mesmo para se aposentar se quisesse. E quando disse isso, pegou sua mala e a abriu. Estava repleta de moedas de ouro. Falou ao farmacêutico que ele não tinha tempo a perder, queria o remédio feito o mais rápido possível. O farmacêutico sabia que não teria outra saída. Se não fizesse o remédio pedido por aquele nobre, ele mesmo estaria correndo risco. Depois de ter encomendado o remédio, o homem saiu andando. Achava que aquela gravidez indesejada, que só faria muitos sofrerem, deveria ser interrompida o quanto antes. Assim, tudo voltaria ao normal e a vida dele seria como antes. Parecia que a bruxa estava mesmo à solta na mansão dos Blandini. A duquesa Rosemary estava com febre alta e rolava na cama de um lado para o outro, enquanto a empregada Melina, ao lado, tentava ajudá-la. A febre fazia com que a duquesa loira começasse a delirar e, nos seus delírios, chamava por Felipe. Ela não sabia por que ele continuava a aparecer até mesmo em seus sonhos. Mesmo com a esposa passando mal, o duque Leblon estava chateado. Dizia que não precisavam fazer tanto alvoroço por causa de uma febrezinha. Era só esperar que iria passar. Ao contrário dele, o visconde Viana, que estava perto, não conseguia disfarçar seu rosto de preocupação.
Não demorou muito para um médico chegar, pedindo desculpas, pois a premiação deveria ser atrasada um pouco. Ele não se importava, queria apenas que Rosemary fosse medicada o quanto antes. Ele quis saber quais eram os sintomas e desde quando ela não estava se sentindo bem. O Visconde Viana contou que ela tinha desmaiado e agora estava delirando. No entanto, Leblon apenas estava preocupado com a saúde da criança. Se a criança ficasse bem, o resto não tinha importância. Porém, o médico, enquanto subia as escadas com Leblon, dizia que, se Rosemary não ficasse bem, a criança também não ficaria. Depois que os dois subiram as escadas, o conde Lansdale ficou sozinho com o Visconde Viana e aproveitou para conversar com ele. Disse que a última vez que se viram foi quando ele estava frequentando seu jardim. O Visconde Viana se virou para aquele homem e o cumprimentou chamando-o de Visconde Lansdale, mas, no mesmo momento, foi corrigido. Ele avisou ao Visconde Viana que agora tinha um cargo maior, era o Conde Lansdale. Já fazia algum tempo que eles não se viam e por isso ele não tinha ficado sabendo que o outro havia ganhado um título maior. Avisou também que o Visconde deveria ficar atento, pois havia um cavaleiro vasculhando e desenterrando histórias passadas dele e de Rosemary. Falava que deveria ser o mais discreto possível e que, sempre que alguém tocasse no nome de Rosemary, jurasse que nunca tiveram nada, que sempre foram apenas amigos. Dizia ainda que, se ele realmente gostou ou ainda gostasse de sua irmã, deveria fingir que ela nunca existiu, pois agora pertencia ao Duque Leblon. Depois, virando-se de costas para o Visconde Viana, disse que aquilo era o melhor para os dois e tinha certeza de que Rosemary também pensava da mesma forma. Felipe Viana ficou muito triste, porém deveria aguentar firme, pois não era só ele que estava passando por momentos difíceis. Naquele mesmo momento, Rosemary estava no quarto sendo observada. Além do médico que a examinava, também estavam ali o Duque Leblon, seu irmão e até mesmo a Marquesa Matilda, que observava para ver o que realmente acontecia. Rosemary notou que o Duque Leblon estava ansioso para sair de perto dela. Angustiada, disse a ele que, quando não estava por perto, sentia-se infeliz. Ele não queria saber. Achava que ela não deveria ficar tocando nele nem com conversas estranhas. Nem adiantava tentar fazer uma voz fofa, pois tudo nela soava tão ridículo que ele sentia pena. É claro que sua mãe, Matilda, também tinha voz ativa. Falava que aquela garota já era grande o suficiente para parar de bancar a animada. Ela precisava simplesmente cumprir o seu papel. Aproveitando a oportunidade, perguntou ao Dr. Connor se a criança seria um menino. Nessa hora, os dois arregalaram os olhos, tanto o médico quanto Rosemary. O clima no ar era pesado. Leblon avisou que, se fosse menina, iria se divorciar e ela que cuidasse da criança em outro lugar. Acrescentou ainda que não iria se envergonhar por causa dela, já que nos Charles teriam 2 meninos. Era obrigação dela dar a ele pelo menos um filho homem. O médico aproveitou para dizer que a previsão, por enquanto, não era muito certa, mas não descartava que fosse um menino. Deveriam esperar um pouco mais. Por ora, seus exames indicavam que seria um menino saudável e que, com certeza, poderia lutar contra os filhos dos Charles por um lugar no império. Aquilo deixou Matilda escandalizada. Não podia acreditar. Agora, finalmente teria um neto homem. Emocionada, dizia a Leblon que ele finalmente havia feito algo que prestasse. Agora, aquela mulher mostrava ter algum valor. Já falava até em festa e convites para celebrar a chegada de mais um membro da família real. É claro que o conde Lansdale ouviu tudo e também quis dar sua opinião. Falava que fazia tempo que a irmã dele não tinha um momento desses de alegria e descontração. Leblon não foi contra. Disse que, depois que terminasse de conversar com a irmã, deveria procurar a Marquesa Matilda para começarem os preparativos. A irmã ficou abismada ao ver que agora seu irmão tinha tanto destaque naquela família. Parecia que eles o respeitavam mais do que a ela mesma. De certa forma, ficou entusiasmada ao ouvir o irmão dizer que o próprio Duque Leblon havia cuidado para que todos respeitassem o conde Lansdale. E agora, a casa Lansdale teria um lugar de destaque. Ele estava animado, pois os Lansdale sempre foram colocados de lado por serem pequenos e não terem grandes fortunas. Mas agora parecia ter um futuro garantido.
Disse à irmã que se ela fizesse tudo certinho, as coisas seriam boas, agora que os Lancedil estavam unidos à Casa Blandini. E aquele homem, talvez sem saber, estava colocando ainda mais peso nos ombros daquela mulher. Agora ela estava com medo. Achava que, se não desse à luz a um menino, o Duque Leblon iria tomar a filha do Conde Sheber como nova esposa, e ela estaria arruinada. Mas seu irmão dizia que ela não deveria se preocupar, que aquela era meramente a última tentativa desesperada do Conde Sheber de se agarrar ao poder. Olhando nos olhos da irmã, dizia que ela deveria ouvi-lo com atenção. A prosperidade da casa Lancedil estava ligada tanto à felicidade dela quanto à dele. Por isso, não deveria ser egoísta e apenas pensar no pequeno romance que teve com o Visconde Viana. A jovem, ouvindo tudo aquilo, ficou com o rosto ainda mais entristecido. Agora sabia que toda e qualquer possibilidade de ter um relacionamento havia acabado. Apertando o tecido do vestido e cerrando os punhos, dizia ao irmão que estava tudo bem. Por ela, se sacrificaria um pouco mais. Mais tarde, naquela noite, na mansão do Duque de Charles, a senhora Tilly pediu permissão à duquesa Irina para entrar em seu aposento por um instante. O motivo era relacionado ao Visconde Viana, que desejava uma audiência com a duquesa o mais rápido possível, e que fosse algo privado. A protagonista achou estranho que o Visconde Viana procurasse a uma hora daquelas, mas assim mesmo poderia avisar que o receberia. Passou um tempo e Irina já estava na sala de estar, recebendo o Visconde Viana, que lhe pedia 1000 perdões pela visita repentina. Irina compreendeu, achava que deveria ser algo muito urgente para que ele fosse visitá-la sem um aviso prévio. Ele pediu se, por acaso, ela poderia entregar uma mensagem para o Duque. Queria que ela dissesse que parasse, por favor, com a investigação que estava fazendo sobre ele. Ela achou estranho, pois não estava a par dessa investigação e também não sabia do que ele estava falando. O Visconde insistiu, mas, mesmo assim, queria que ela falasse com o Duque Pervin. Irina pensava que o marido estava investigando os rumores que envolviam o Visconde Viana e a duquesa da Casa Blandini. Mesmo assim, achava que seria melhor ele falar com Pervin pessoalmente. No entanto, o Visconde acreditava que, se a própria esposa falasse, talvez o Duque recebesse melhor aquele pedido. Ela dizia que Pervin não era do tipo de pessoa que age sem motivo. Não tinha intenção nenhuma de encorajar a investigação, mas também não iria interferir nela. O Visconde Viana insistia em dizer que o Duque estava perdendo tempo, pois não encontraria nada que ligasse o passado dele a quem quer que fosse. Ouvindo as palavras do Visconde, Irina teve ainda mais certeza de que havia alguma coisa muito estranha para ele estar tão empenhado em esconder. Mas o que mais a incomodava não era isso, e sim a tristeza profunda dele. O homem estava prestes a chorar diante dela, e isso deixava a duquesa um pouco incomodada. Irina foi sincera e abriu o jogo de uma vez. Perguntou ao Visconde Viana se ele precisasse de alguma ajuda que não quisesse que o Duque da Casa Blandini soubesse, ela estaria disposta a ajudá-lo. Quando ouviu isso, ele levou um susto, porém Irina continuou falando. Dizia que poderia fazer muito por ele, bastava que começasse a acreditar nela e contasse a verdade. Parecia que o Visconde Viana estava sem jeito, querendo dizer as coisas, mas não se referia apenas a ele. Depois disse que era tudo o que tinha para falar a ela, por isso já iria se retirar, pedindo desculpas mais uma vez por importuná-la. Enquanto ainda estava de costas, disse a Irina que ela era uma pessoa muito boa, e não era à toa que era duquesa da casa de Charles. Afirmou que desejava realmente poder pedir ajuda a ela, mas, no momento, ainda deveria guardar alguns segredos. Alguns dias depois, o duque da casa de Charles escutava do imperador que o grão-duque de Lilian já havia anunciado a data do batismo de sua filha, Melody, e pediu especificamente que o duque e a duquesa comparecessem juntos. Também avisou que seria em 2 semanas, o prazo era bem curto. Depois, o duque de Charles perguntou se seria o único casal do império a comparecer ao batismo. A preocupação de Pervin era justa, temia que Leblon também fosse, e pior ainda, acompanhado da duquesa Rosemary, que não se dava bem com a duquesa Irina.
No entanto, o imperador acenou dizendo que, claro, o Duque Leblon não iria perder tempo, ainda mais porque sabia que o Grão-Duque de Lilian não gostava dele. Depois, Pervin quis saber quem representaria Sua Majestade. O imperador contou que já havia convocado a pessoa ao palácio pela manhã e que ela já deveria ter chegado. Passou algum tempo e alguém entrou pela porta pedindo desculpas a Sua Majestade pelo atraso. Aquela presença deixou Pervin incomodado. Ele não sabia o que aquela pessoa estava fazendo ali. Enquanto a carruagem seguia com destino marcado para Verma, Pervin, sentado ao lado de Irina, dizia que sempre havia tantas coisas em que se preocupar quando retornava àquelas terras. Comentava que não faltavam homens para fazê-lo perder a paciência, especialmente na fronteira, sem mencionar o fato de que teria de lidar com o conde Evans Runner. Foi então que Irina notou. Ele estava preocupado, enciumado com os homens de Verma. Afinal, ela sempre fora considerada a rosa esplendorosa de Verma. Irina sabia que era por isso que ele estava inseguro. Sua beleza já havia sido comparada ao diamante mais puro, a pedra preciosa entre todas. Para confortá-lo, avisou que ficaria sempre ao lado dele. Segurando sua mão, disse ainda que estariam juntos o tempo todo no batizado da sobrinha, e era justamente por isso que estavam indo visitar seu irmão. Ela notou que algo do lado de fora chamou a atenção dele e quis saber o que era. Pervin respondeu que aquele caminho não havia mudado em nada. A carruagem sempre dava alguns solavancos quando passava por ali. As árvores, os campos e até mesmo as flores estavam iguaizinhos à época em que costumava atravessar aquela estrada. Por isso, pediu a Irina que descessem um pouco da carruagem para ver os campos floridos. Disse que ela provavelmente iria gostar. Irina concordou. Ao observar tantos girassóis, comentou que eram realmente lindos. Ela sabia que para ele não era mais tão impressionante, já que passara muitas vezes por ali. Astuto, Pervin segurou uma mecha do cabelo da esposa e disse que havia coisas que sempre o impressionariam, assim como a beleza dela. Levou as madeixas ao nariz e comentou que o perfume dela não se comparava a nenhum outro. Todos os demais pareciam sem valor algum. Irina ficava encantada todas as vezes que ouvia palavras tão bonitas saindo dos lábios do marido. E naquele dia em especial, ele estava ainda mais romântico. Naquele lindo campo de girassóis, ela lhe deu um beijo apaixonado. Para Pervin e Irina, tudo parecia, desde o começo, uma grande lua de mel. Estar junto dele fazia os momentos difíceis parecerem distantes. Ele quis saber se poderia passar um pouquinho dos limites com ela. Irina aceitou e ele a carregou nos braços. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu que ela não poderia voltar atrás depois de lhe dar permissão. Deitou-a gentilmente dentro da carruagem. Irina achava que, naquele dia, ele estava especialmente ousado. Enquanto tirava a camisa para afastar o calor, dizia que ela deveria deixar o coração livre para amá-lo quanto quisesse. Enquanto isso, a carruagem real de Saint-Esteves se aproximava do destino. Antes mesmo de alcançar os portões, foram parados por um cavaleiro. O homem gritava do lado de fora, pedindo para ver Irina. Apresentou-se como Gamaiver e disse que queria acompanhá-la pessoalmente, implorando que ela lhe permitisse ao menos ver um pouco de seu rosto. Mas quem abriu a cortina foi Pervin. O cavaleiro, emburrado, disse que o Duque Loiro não havia mudado nada e insinuou que não seria educado negar-lhe a honra de ver o rosto da senhorita Irina. Pervin, porém, achava que a falta de educação era parar abruptamente um convidado. Por isso, pediu ao homem que saísse de sua frente e não ousasse colocar os olhos em sua esposa. Foi tão firme que deixou o cavaleiro apavorado. O homem desistiu de sua intenção e recuou. Após algum tempo, finalmente chegaram ao castelo do Grão-Duque de Lilian. Leon perguntou à irmã se ela estava cansada, pois a viagem fora longa e provavelmente desejariam descansar. Ele notou que o vestido de Irina estava uma bagunça e criticou o cocheiro, achando-o descuidado. Depois de descansar, já estavam na grande catedral. A pequena Melody preparava-se para ser batizada, tornando-se oficialmente uma Lilian, princesa de Verma. Enquanto era batizada, a bebê chorava sem parar, parecendo incomodada. Irina se comoveu ao ver a criança daquela forma. As damas observavam e aquele que dava as bênçãos olhou para Irina, perguntando se ela poderia segurar Melody por um momento.
Assustada, ela confirmou se era mesmo com ela que ele falava. O homem explicou que a bebê parecia balbuciar algo em sua direção. Irina então pegou Melody no colo. Para surpresa de todos, a criança parou de chorar imediatamente. Mas, ao olhar para o lado e ver o Duque loiro, a bebê parecia interessada. Irina comentou que Pervin não deveria apenas observar, mas interagir com a menina. Seguindo o conselho, ele fez algumas caretas. Assim que a bebê viu, começou a chorar desesperadamente e o som ecoou pela catedral. As pessoas trocaram olhares, incomodadas. O sacerdote, então, apressou as bênçãos, tentando ser breve. Constrangido, Pervin percebeu que só havia piorado a situação. Irina, porém, tratou de acalmar Melody, abraçando-a. Olhou para o marido e reconheceu que ele havia feito o melhor que podia. Após o batismo, já na casa do grão-duque, Leon perguntou à irmã se a comida estava de seu agrado, lembrando que, quando criança, ela adorava aquele prato. Ele pediu ao mordomo que trouxesse 2 xícaras de chocolate quente, a bebida preferida da duquesa Irina. Brincou que, já que ela não podia beber champanhe naquela ocasião, poderiam brindar com chocolate quente. Enquanto conversavam, Leon perguntou se Pervin estava sendo bom marido. Nesse momento, o Duque loiro estava afastado, pegando os doces favoritos da esposa. Irina notou o esforço dele e, percebendo que não havia os pêssegos doces que tanto queria, comentou em voz alta que acreditava que os gêmeos estavam desejando aquela fruta. Assim que ouviu, Pervin saiu correndo para procurar o doce favorito dela. Mesmo que não o encontrasse rápido, não desistiria tão cedo. O grão-duque, vendo esse esforço, disse que aquele homem realmente havia mudado e já não era o mesmo dos campos de batalha. Enquanto tomavam o chocolate, alguém chegou atrasado. O homem pediu desculpas e cumprimentou o grão-duque. Apresentou-se como o Marquês Viana, explicando que estava ali no lugar do Duque Leblon. Assim que Pervin voltou, observou Irina, que já estava prestes a tomar sua xícara de chocolate quente. Muito assustado, pois também viu ali, diante deles, o Marquês Viana, alguém que era muito ligado ao Duque Leblon. Por isso, impediu que Irina bebesse o chocolate e avisou a ela que era perigoso. Depois quis saber daquele homem que assuntos ele tinha para tratar com sua esposa. Depois de um tempo, quando tudo foi esclarecido, Pervin entendeu que ele apenas tinha se voluntariado para entregar uma mensagem para Irina. Ele falava em segredo com seu cunhado, temendo que pudesse haver algo na bebida de Irina, já que não confiava no Marquês. Depois pediu desculpas àquele homem. Disse que talvez pudesse ter sido super protetor demais, mesmo tendo sido rude. O Marquês entendeu, dizia que era normal, já que Pervin era muito próximo do Duque Blandini. Pervin queria que ele fosse direto ao assunto e entregasse logo a mensagem. É claro que o Marquês diria, porém primeiro quis agradecer ao Duque Louro por ter indicado seu filho para ser assistente do Duque Leblon. Falava também que deveria ter expressado sua gratidão mais cedo, mas Pervin não era bobo. Sabia que, se o Marquês tivesse feito isso antes, não teria caído nas graças de Leblon. Enquanto o Marquês olhava para a própria bebida, dizia que havia ouvido falar que o filho dele havia visitado a duquesa Irina uns dias atrás. Pedia desculpas pela descortesia do filho. Por mais que pensasse nisso, não fazia sentido para o Duque Louro. Aquele homem havia se voluntariado para ir até Verma apenas por um assunto tão trivial? O Marquês era conhecido por raramente entrar em ação e só o fazia quando era de extrema necessidade para a Casa Viana. Na mansão Blandini, Rosemary chamava por alguém, até que a empregada chegou. A empregada se apressou a dizer que Meline estava fora, realizando o pedido feito mais cedo. Mas, daquela vez, o pedido que ela iria fazer era simples, apenas queria um bolo de morango. Também achava que não tinha visto aquela empregada antes e quis saber o nome dela. Foi então que se apresentou e disse que seu nome era Beatriz. Depois, aquela mulher estranha avisou para Melina que a duquesa estava chamando por ela. Melina, ao olhar aquela empregada, achou estranho nunca tê-la visto na mansão antes. Logo depois, Melina já estava na porta do quarto da duquesa e avisava que a convidada dela já havia chegado e estava esperando na sala de visitas. Quando Rosemary desceu, estava com um humor maravilhoso. Agradecia à senhora Tilly por ter feito um favor e a gentileza de ter ido até aquela mansão.
No entanto, a senhora Tilly achava que o pedido foi bem súbito e queria saber como poderia ajudar aquela jovem. Sem rodeios, Rosemary foi direto ao ponto. Disse que queria pedir um favor que requer bastante discrição. E quando a senhora Tilly ouviu a duquesa Blandine pedir que ela fosse babá do filho que ia nascer, ficou horrorizada. E também não teve rodeios em dizer à duquesa que existiam várias outras babás muito mais capacitadas do que ela. Agradecia muito, porém já tinha compromisso com outra pessoa. Assustando a senhora Tilly, Rosemary chegou bem próximo e disse a ela que não poderia simplesmente seguir com a lealdade cega ao Charles. Depois pediu a Melina que trouxesse joias. Estava tentando subornar aquela empregada. Achava que, se oferecesse joias, dinheiro e status, convenceria a senhora Tilly a trair a duquesa Irina e passar para o lado dela. Mesmo ouvindo as várias recusas daquela senhora, a jovem duquesa não parava de insistir. Dizia que ela deveria aceitar, já que eram joias, e isso poderia mudar totalmente a sua vida. Enquanto tudo acontecia, a empregada suspeita caminhava com o chá e uma fatia de bolo de morango para a duquesa Blandine. Ao olhar para o lado, foi parada por alguém que pediu que ela se identificasse, já que nunca tinha visto sua presença antes. A empregada, gaguejando, dizia a Matilda que era nova, que seu nome era Melody e que estava apenas cumprindo ordens da duquesa. Enquanto isso, o empregado ouvia Matilda dizendo que tinha ouvido falar que Rosemary havia encontrado uma babá e ela queria ver por si mesma quem era. No entanto, não poderia chegar invadindo, por isso ela iria pegar a bandeja com chá e a fatia de bolo e ela mesma levaria como desculpa para ver o que estava acontecendo na sala de visitas. Quando chegou e viu, a visão era estranha. A senhora Tilly parecia bastante incomodada, enquanto a duquesa e sua empregada pegavam algumas joias do chão. A história entre Matilda e a senhora Tilly era antiga, desde quando Matilda as frequentava como amante do duque Erin. Mesmo assim, Matilda tentou manter a compostura e entregou a fatia de bolo e o chá para Rosemary. Enquanto isso, queria uma explicação sobre o que estava acontecendo. A garota, que antes estava bastante eufórica, agora tinha murchado como uma rosa no deserto. Caladinha em seu canto, começou a tomar aquela bebida. Mas não era porque estava quieta que Matilda iria passar panos quentes para ela. Ficou brava e queria saber por que a pedra preciosa que havia dado de presente agora estava rolando no chão. Depois de ter ficado um pouco quieta, Rosemary não aguentou mais e resolveu começar a discutir com Matilda. Dizia que isso era coisa dela, que a joia era dela e que faria o que quisesse. Mas a arrogância da jovem não durou muito. De repente, ela começou a sentir algo forte. A dor intensa vinha de seu abdômen, então quase desmaiava. Matilda ficou assustada e perguntou a Rosemary o que ela estava sentindo. A garota apenas dizia que a barriga doía muito, só não sabia o porquê de tanta dor. Matilda, estranha e preocupada em ser algo com o bebê, perguntava como as dores estavam e qual era a intensidade. Mesmo caída no chão, a duquesa Rosemary ainda continuava a ser grossa. Dizia que tudo era culpa de Matilda por ter gritado com ela e a feito se estressar muito. Enquanto a jovem se contorcia de dor caída no chão, a senhora Tilly olhava e já tinha uma desconfiança do que poderia estar acontecendo. E tudo ficou pior quando viu o vestido manchado. Achava que as coisas poderiam estar complicadas com a gravidez. Dizia para Matilda chamar um médico imediatamente. Achava que a duquesa estivesse com dificuldades com o bebê. Aquela situação só chegou a esse ponto pelos fatos que ocorreram alguns dias atrás, no escritório do Marquês Viana. Ele tinha recebido a visita do Dr. Connor. O médico só estava ali porque tinha recebido, com urgência, um comunicado do mordomo de que o Marquês Viana requisitava sua presença. O Marquês logo foi falando, queria saber se poderia determinar a paternidade de uma criança ainda no ventre da mãe e, se houvesse essa possibilidade, queria saber sobre uma certa gravidez. O médico, que não era tão honesto, pensava que, já que o Marquês acreditava nisso e era apenas um boato falso que ele mesmo havia espalhado, poderia lucrar com isso. Falou que sim, que ele era o único médico capaz de fazer essa façanha, depois quis saber se havia surgido alguma situação que necessitasse daquela especialidade. O Marquês, sem dizer quem era, contou que o filho alegava que uma mulher estava carregando um filho dele, mas acreditava que pudesse estar cometendo algum engano. No entanto, quando o médico perguntou
Se o filho fosse mesmo do Visconde, o que ele estaria disposto a fazer? Disse que tanto poderia ser positivo quanto negativo o resultado. E mesmo em qualquer cenário, o médico achava difícil o filho acreditar no diagnóstico apenas com sua palavra. O pai, desesperado, perguntava ao médico o que ele propunha. Querendo ganhar um lucro, o médico disse que sugeria que ele visitasse um certo lugar. Depois, disse que era um boticário, um conhecido dele. Poderia chamar o homem e ele faria um remédio chamado pó do sono. Contou que esse remédio era especialista em interromper gravidez sem prejudicar a mãe. Assim, ele poderia deixar todas as preocupações de lado de uma vez. E foi isso que o Marquês fez. Foi até aquele boticário e persuadiu o dono a fazer o remédio indicado. Depois, encontrou alguém disposta a colocá-lo na bebida. E, infelizmente, Matilda teve a tombância de pegar a bandeja. Enquanto isso, a verdadeira criminosa estava se distanciando daquela mansão. A única testemunha teria partido e não haveria meio de conectar aquela situação com o Marquês Viana.